mensagens expondo a primeira carta de João, a primeira de João. Então até convidava todos a acederem a primeira de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo de número 2. Neste caso, no dia de hoje, vamos estar a nos debruçar sobre o versículo 7º ao versículo 11º. Do versículo 7 ao versículo de número 11. Antes mesmo, então, de nós continuarmos com a leitura, com a exposição da palavra do Senhor, então nós continuamos esta série de mensagens sobre Deus é luz. Hoje temos uma passagem que nos vai como que bater um bocadinho, nos vai repreender um bocado e que nos vai deixar possivelmente desconfortáveis. Mas assim é a palavra do Senhor. Se nós pensarmos, a palavra do Senhor deve e tem sempre que ser como a mãe que vem com uma pinça na mão para tirar uma farpa que nós temos espetada no pé, ou o pai que vem com o frasquinho de água oxigenada para limpar aquele corte que nós temos no joelho. Primeiro arde, não é? Primeiro vai doer um bocadinho mais, mas é para curar, é para nos livrar de um problema que nós já temos e até de problemas no futuro. Se a gente deixar o corte sem limpar e a farpa no pé, vai infectar, vai criar problemas no nosso futuro. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Se nós deixarmos problemas e não os resolvermos, eles vão como que infeccionando, nos vão trazendo dano, nos vão trazendo problemas para as nossas vidas. Então, nós hoje vamos nos debruçar sobre esta passagem. Antes, então mesmo também de lermos e de expormos a palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de termos a Tua Bíblia, a Tua Palavra na nossa mão, na nossa posse. Poder ouvir de Ti, ouvir as Tuas palavras, ouvir-Te falar aos nossos corações, Senhor. É um tremendo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra conosco. A espada do Teu Santo Espírito, que penetra no mais fundo da nossa alma, no mais fundo do nosso coração e que nos limpa tantas vezes, nos repreende tantas vezes e nos conforta, nos consola e nos ajuda a viver conforme Tu queres que nós vivamos. Pai de amor, sê connosco esta manhã. Tem, ó Deus, misericórdia de nós e age na Tua tremenda graça e venha até nós de forma perceptível, Senhor. Que a Tua presença seja sentida neste lugar, Senhor Deus. Que nós possamos ser tocados por Ti e saiamos daqui pessoas diferentes daquelas pessoas que entramos, Senhor Deus. E que cada vez nós Te amemos mais e mais, e não só ouvintes da Tua palavra, sejamos praticantes. E que verdadeiramente, por um fruto das nossas palavras e das nossas ações, Viana seja impactada pela Tua igreja aqui. Tudo isto nós Te pedimos, tudo isto nós Te agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Amém. Então, amados, vamos ao nosso texto. 1 de João 2, 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai,
pois as trevas lhe cegaram os olhos. Então até aqui a palavra do Senhor. É interessante nós chegarmos aqui ao versículo 7 e diz: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Nós, como seres humanos, em pleno século XXI, nós temos como que um relacionamento amor-ódio com a questão da novidade. Cada vez mais na nossa sociedade nós buscamos, e se busca não é que nós vivamos até um certo ponto como que obcecados, quase que a um ponto de escravidão com a novidade. O que é novo? Um carro novo, um telemóvel novo, um computador novo, uma nova casa, roupa nova, calçado novo, até um cônjuge novo. Não sei se vocês já repararam, isso aconteceu cá em Portugal. Eu creio que era a propaganda de uma marca de seguros. Seguros para automóvel, casa e, não é, veículos, digamos assim. E se não estou em erro, foi para fazer propaganda a essa marca de seguros, eles mudavam uma pessoa que mudava, ou melhor, mostravam uma pessoa que mudava de várias coisas. Eu, se não gosto de roupa, mudo de roupa. Se não gosto de carro, mudo de carro. Se eu não gosto de cônjuge, eu mudo de cônjuge. E porquê é que eu não vou mudar de seguro? Mude para o seguro, não sei o quê, não sei... Imaginem. Ao ponto que nós, ou melhor, que a nossa sociedade trata o matrimónio. É descartável. Oh, serve, não serve, a gente troca. Não há problema. Mas então nós estamos como que a viver muito nesta coisa do novo, novidade, novidade, novidade. Cada vez mais existe uma ânsia constante de que vivamos ao sabor da novidade. E que quase se vira uma espécie de um estilo de vida. Nós andamos em cima dos novos acontecimentos. Uma coisa que é notória, não é? Que nós até, por norma, praticamente todos, ou melhor, eu creio que todos, ou quase todos, teremos um smartphone e diria que praticamente todos teremos algum tipo de aplicação de notícias, ou mesmo na nossa tela inicial. Por exemplo, eu na minha tela inicial tenho sempre um quadradinho de notícias. Porque gosto de estar atualizado. E muitas vezes a gente, já agora, olha que notícia interessante, a gente abre. Mais uma interessante, e a gente abre. Mais uma notícia interessante, e a gente abre. Passaram-se 3 horas da nossa vida, do nada, a gente, com uma noticiazinha, com uma frasezinha que tinha ali, a gente, por causa daquela ânsia, e novidade, eu não sabia disto. E novidade, eu não sabia disto. Uau, isto é novidade, eu não sabia disto. Se nós vivemos muitas vezes, calma, que eu não estou a dizer que estar atento ao que se passa no mundo, não estou a dizer que isso é errado. Não estou a dizer que nós prestarmos atenção às notícias é errado. Só estou a dizer que às vezes nós nesta ânsia, às vezes desregrada, que nós não sabemos, lá está, não exercemos o nosso domínio próprio, nós podemos cair um bocado nesta esparrela de estar sempre com esta ansiedade da novidade, de estarmos atentos. Então, como eu disse, nós muitas vezes agora estamos, muito ansiosos pelos novos acontecimentos, as novas modas, as novas terminologias, as novas trends e seguir os novos influencers, que agora é tipo uma profissão que literalmente é alguém que influencia outras pessoas a comprarem coisas. Eu ganhava a minha vida a ser patrocinado por marcas e a tirar fotos com coisas de marcas para influenciar outras pessoas a comprar. Isto já é uma profissão no século XXI. E é assim que muita gente ganha a vida e ganha bem, bastante bem, digamos assim, financeiramente falando, ganha muito bem a vida. Por causa, novamente, desta ideia da novidade. Se fulana usa estes óculos de sol, eu também quero usar estes óculos de sol. Se fulana usa esta maquiagem, eu vou usar esta maquiagem. Se fulana veste esta marca de roupa, eu vou vestir esta marca de roupa. E eu, em parte, posso estar quase a levar isto aparentemente só para o público feminino, mas não é verdade. Nós, homens, se fulano veste aquele sapato, aquele relógio, tem aquele telemóvel, eu também quero parecer como o James Bond. Porquê é que eu não posso parecer como o James Bond? E andar de Audi, com um terno lá da Tifosi, e andar com um relógio da Omega, porquê é que eu não posso? Então nós vivemos muitas vezes nesta ideia e nesta busca sempre do novo, do novo, do novo.
O problema é quando isso é trazido para o seio da igreja e nós começamos a falar de doutrina. Porque existem pessoas que igualmente vivem dessa forma a sua fé, digamos assim. Saltando de igreja em igreja, de doutrinas em doutrinas, parecendo o Saci Pereré sob o efeito de Red Bull. A pessoa salta. Uma busca insaciável por causa de, igualmente, das novidades, de, novamente, viver de revelação em revelação. Muitas vezes esta ideia, não sei se já ouviram até a piada sobre a pessoa que quer estar sempre a conhecer os novos mistérios ocultos, as novas revelações e as novas coisas que o profeta não sei quê revelou, que não se sabia, que não está na Bíblia, mas agora há uma nova revelação. E costuma-se até quase fazer a brincadeira que é o crente Kodak ou o crente Polaroid. Porquê? Vive de revelação em revelação. Então quer estar sempre ligado do que é novo, que é revelação, nova revelação. Enquanto aquilo que essencialmente que é a revelação de Deus está aqui. Como muitas vezes se diz, se eu quero ouvir Deus falar, eu vou e abro a Bíblia. Se eu quero ouvir Deus a falar em voz alta, eu leio a Bíblia em voz alta e vou estar a ouvir limpidamente a palavra de Deus. Sem ser um achismo, ou uma opinião, ou uma nova filosofia, ou algo assim do género. No entanto, a palavra de Deus não é assim, não se comporta desta maneira. E o caminho que Deus traçou não foi assim. Se nós realmente pararmos para estudar a palavra do Senhor, percebemos como existe um fio condutor em toda a Bíblia. Não é como Deus estava a seguir um caminho e de repente, não era por aqui que era para ir, era por ali, então vamos lá virar aqui um bocadinho a volta, vamos aqui por um outro caminho, que a gente por aqui a gente compensa e a gente emenda lá na frente e a gente vai parar ao sítio que a gente quer. Se nós repararmos, como eu muitas vezes chamo a atenção, existe um fio condutor na Bíblia toda. O mesmo plano que Deus tinha antes de criar o mundo é o mesmo plano que Ele continua a ter agora. Eu já ouvi, inclusive, pessoas defenderem que a Igreja de Cristo é um plano B de Deus. Que, na realidade, o plano A era o povo de Israel, mas agora o plano B é a Igreja. E agora, durante algum tempo, ele vai estar aqui a seguir o plano B e depois, lá na frente, no fim dos tempos, volta para o plano A. E eu já vi muitos pastores, teólogos, a defenderem esta ideia. Enquanto não é isso que eu encontro nas Escrituras. Aquilo que eu encontro nas Escrituras, desde Gênesis, é que o plano de Deus é um. Que, apesar da falha do ser humano, e apesar de que Deus ia fazer com que o ser humano estivesse aqui e o homem, não é, do suor do seu rosto, colhesse o fruto da terra, que a mulher, apesar de ter o aumento das suas dores de parto, ia dar à luz, e que a serpente iria picar, ia trincar o calcanhar da semente da mulher, a semente da mulher ia fazer o que à cabeça da serpente? Esmagar. O Evangelho. Gênesis 3,15. Primeira menção do Evangelho na Bíblia. Jesus vir ao mundo é e sempre foi o plano. Nem é A, nem B, nem C. É o plano. Não havia outro plano. Não há outro plano. Sempre foi o objetivo de Deus que o seu Filho, que Jesus Cristo, viesse a nós, sendo o nosso Salvador. Então, este é o plano de Deus. Se a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que tudo o que Deus, inclusive, explicou ao povo de Israel sobre aquilo que eram as práticas, muitas práticas que eles tinham, a forma deles cultuarem, o sistema de sacrifícios, inclusive, que eles tinham, tudo isso depois vai nos ser clarificado e explicado no Novo Testamento como sendo tudo símbolos para quem? Jesus. O Cordeiro, logo na Páscoa, o Cordeiro que era morto e que tinha sido consumido na totalidade. Jesus. O sangue que foi colocado na porta para que as pessoas daquela casa estivessem protegidas por aquele sacrifício e que o primogênito não morresse. Jesus. O Cordeiro que era levado para fora da cidade, representando que o pecado do povo foi levado para longe deles, o chamado bode expiatório. Então, quem é?
Jesus, que foi morto fora da cidade. Até, lá está, uma das mais claras histórias do Evangelho que nós temos no Antigo Testamento é o pedido, não é aquele pedido, como é que eu posso dizer, aquele pedido assim bombástico que Deus fez a Abraão do seu filho primogênito. Primogênito segundo a herança, segundo a promessa, que era Isaac. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac, para começar, era para mostrar a Abraão que ele, na realidade, ele não aceita sacrifícios humanos. Ao contrário das outras divindades com que Abraão estava habituado a lidar. Não se esqueçam que Abraão foi tirado do meio de um povo pagão. Ele estava lá em Ur dos Caldeus. Ele era um pagão como os outros. Deus estava-lhe a ensinar o seu caráter. Então, para começar, Deus não aceita sacrifícios humanos. Número 2, foi ali que explodiu ali uma tremenda história, um exemplo do Evangelho. Ele é chamado a sacrificar o seu filho, o único filho a quem ele amava. Ele estava ao ponto de o fazer, mas o que é que foi trazido para colocar no lugar do seu filho? Um cordeiro. Um cordeiro foi colocado no lugar do filho de Abraão. Para novamente até surgiu aquele nome que Abraão chamou a Deus de Yahweh, ou Yoá, Jiré. Ou seja, o Deus que provê. Ele providencia. E como eu chamo muitas vezes a atenção, a história de Abraão e Isaac não terminou ali. Aquilo foi a pausa para a história do Calvário, em que Deus Pai não pôde substituir outro no lugar do seu único filho a quem ele amava. E ele teve que descer a faca sobre o seu próprio filho para que todos nós possamos agora ser adotados como filhos de Deus e sermos não só poupados, mas beneficiarmos da graça que vem de Jesus, daquilo que foi a obra perfeita de Jesus, daquilo que não é o cadastro limpo de Jesus nos ser aplicado a nós. Então, amados, a Bíblia tem um fio e um fio condutor único. Sempre a Bíblia, como muitas vezes costuma brincar, de Gênesis a mapas e concordância, é Jesus. O centro da Bíblia não é o livro de Salmos, é Jesus. Então, a ênfase das Escrituras é Jesus. É Deus. É a carta de amor de Deus à humanidade. A forma como um Deus que é santo, justo, poderoso, todo-poderoso, salva pessoas injustas e que não merecem salvação como nós. Por isso é que se fala de graça. Não é porque a gente merece, é exatamente porque a gente não merece. Por isso é que é graça. Porque não é algo que a gente merece. Mas então, como eu estava a dizer, por isso é que João chama a atenção de que é um mandamento, no versículo 7, é um mandamento, não é um mandamento, digamos assim, novo, não é uma nova revelação, mas é antigo, que eles tinham desde o início. É uma mensagem que já vinha desde trás. Por exemplo, quando é que onde é que a gente aprende que devemos amar a Deus daquela forma que eu falei, café, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento? Onde é que a gente aprende isso? É uma pergunta, realmente, não é retórico. Sim, é um mandamento de forma generalizada, sim, é um mandamento, mas onde é que nós ouvimos isso? Nós estamos habituados a associar isso à boca de quem? Sim, generalizadamente é à boca de Deus, sim. Mas pronto, por norma, nós estamos habituados muitas vezes a ouvir Jesus dizer isso. Nós estamos habituados a ouvir quando os escribas e os fariseus foram perguntar, então, qual é que é o maior mandamento? E Jesus disse, então, ou melhor até, desculpem, Jesus pergunta, então qual é que são os maiores mandamentos? E eles responderam, amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas almas, com todas as nossas forças. Então, e o segundo, e semelhante a este, é o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Isto é Antigo Testamento. Este que nós temos, por norma, como sendo considerado o somatório de toda a lei, porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos
desrespeitar o Deus como o nosso único Deus. Nós não vamos fazer imagens de escultura e nos prostrar e adorar a elas. Nós não vamos dizer o nome de Deus em vão. Nós vamos guardar o dia do Senhor e vamos honrar o pai e mãe como honramos o Senhor, como nosso Pai Celestial. Por outro lado, se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não o vamos matar, nós não vamos adulterar, nós não vamos roubar, nós não vamos mentir e nós não vamos invejar as coisas do próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, cumprimos uma tábua, amar o próximo como a nós mesmos. Cumprimos a outra tábua, cumprimos toda, digamos assim, toda a lei. Mas nós, na realidade, encontramos, por exemplo, em Deuteronômio 6.5, que será também projetado, Deuteronômio 6.5, o que é que nos diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Novamente, está lá atrás, no 5º livro da Bíblia, nós já temos este mandamento lá. Jesus estava a fazer uma mera citação daquilo que ele já tinha inspirado os outros lá atrás a escreverem. Aquilo que ele já tinha mandado lá atrás escrever, ele só volta a citar. Depois também, o que é que nós encontramos em Levítico 19:18? 19:18. Pode ter sido uma falha minha. Vou passar as referências bíblicas à malta técnica. Como é que é o Levítico? Levítico 19:18. Levítico 19:18 diz: não te vingarás nem guardarás ódio contra gente do teu povo. Pelo contrário, o quê? Amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Novamente, é Antigo Testamento. Mas é válido. Continua a ser válido para nós. Não é porque é Antigo Testamento que já não é válido. Então, apesar, como eu estava a dizer, de nós associarmos estas coisas, isso é uma coisa do Antigo Testamento, é uma coisa que já não tem interesse, é uma coisa que ficou lá atrás, aquilo que foi o trabalho de Jesus foi clarificar, ampliar e explicar, até mesmo à malta religiosa que estava a viver a religião verdadeira de uma forma errada, ele explicar o que estava, ou melhor, clarificar e explicar corretamente a palavra de Deus, e por um outro lado, ele ser o Messias prometido. O povo estava à espera do Messias, estava à espera do ungido de Deus, não é? O Cristo, o enviado, aquele que vinha no nome do Senhor, aquele que vinha para salvar e libertar o povo, e depois era só dar continuidade. Então, o cristianismo é uma continuidade do plano de Deus. Porquê? Porque, infelizmente, na sua esmagadora maioria, o próprio povo, segundo a linhagem sanguínea de Jesus, rejeitou o seu próprio Messias. Rejeitou e rejeita, infelizmente. Ainda se dizem à espera verdadeiramente do seu Messias. Porque eles estavam à espera do Messias que viesse com espadas e viesse literalmente a cortar cabeças e a libertar o povo de Israel do domínio dos romanos, naquele caso. E Jesus veio, um rei dos reis, senhor dos senhores, nasceu no sítio onde foi colocado no sítio onde as vaquinhas e os burrinhos e os cavalinhos comem palha. E nós pensamos, não é, em dar o melhor que nós podemos às nossas crianças, mas o próprio Senhor de tudo e de todos foi colocado no seu nascimento no sítio onde os animais da pecuária comiam. Aquele que, não é, criou os céus e a terra, teve que ser humilhado, ou melhor, humilhou-se ao ponto de que deixar que pessoas pecadoras como Maria e José cuidassem dele e o ensinassem. Aquele que criou os músculos das pernas de Maria e José teve que aprender a andar por eles. Eles pecadores, ensinaram o Deus Criador do céu e da terra a andar. Olha o ponto da humilhação. Ele viveu aquela vida de perfeição, passou pela sua paixão, todo o seu sofrimento, e lá está como a passagem de Isaías 53 fala, ele não abriu a boca para injuriar e para amaldiçoar. Inclusive, ele pediu, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão a fazer, não sabem o que fazem. Mas então, nós temos, ou melhor, a mensagem de Jesus é uma continuidade, é um fio condutor, e é esta que é a mensagem das Escrituras, era uma continuidade, por isso é que João nos alerta para isso, que não era um novo mandamento que nunca tinha sido ouvido. Não era algo que nunca tinham sido ensinado. Então João alerta
que o mandamento que ele escrevia a estes irmãos, o mandamento que ele nos escreve, em si não é novo. E aliás, que deveríamos ter cuidado com novidades doutrinárias. Uma coisa é, se não sabíamos, isso é novo para nós. Se não conhecíamos, se não tínhamos ouvido falar, isso é novo para nós. Mas na realidade, em si, não era novidade. E é isso que nós vamos continuar, ainda assim, no versículo 8, que parece que ele agora se contradiz. O que é que diz agora no versículo do número 8? O versículo do número 8 diz, contudo, ou seja, ele diz primeiro, o mandamento não é novo. E agora diz, contudo, não é? Uma conjunção a dizer, apesar disso, no entanto, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo Jesus e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Então, novamente, João, por sua vez, amplia o que ele estava a falar. Ele aumenta ainda mais o escopo, a dimensão daquilo que ele estava a falar. Primeiro, ele falou, atenção, isto não é uma novidade. É uma coisa que já vocês já ouviam desde lá de trás. É uma coisa que já é ensinada desde lá de trás. No entanto, é novo. Ao mesmo tempo, é novo. Porquê? Porque, novamente, agora Jesus tinha vindo, agora Jesus estava a fazer com que as trevas se dissipassem e brilhasse o quê? A verdadeira luz. Então, aquelas pessoas que antes eram ignorantes a tudo isto, aqueles irmãos que eram ignorantes a todas estas coisas e que nunca tinham ouvido falar nisto, nunca tinham compreendido isto, agora eram surpreendidos por esta novidade. Novamente, o termo evangelho significa o quê? Aquelas perguntas de escola bíblica dominical. O que é que significa evangelho? Boas novas. Ou seja, isto em português corrente é boas notícias. Não só a questão de boas notícias, mas notícias frescas. Então, na realidade, esta mensagem de mais de 5.000 anos é novo. Tem mais de 5.000 anos e está lá desde o início da humanidade, desde que o ser humano pecou, que Deus já proferiu o Evangelho, já começou a proferir o Evangelho, e apesar disso, é novo. Se nós pensarmos, inclusive, na esmagadora maioria das pessoas que vivem no distrito de Viana do Castelo, elas nunca realmente ouviram falar no Evangelho. Algo que é pré-histórico, passa a brincadeira, algo que é antiquíssimo, ao mesmo tempo é novo. E igualmente nas nossas vidas, independentemente até se nós crescemos na igreja, provavelmente houve um momento nas nossas vidas em que parece que uns tampões nos foram tirados dos ouvidos e caíram-nos umas escamas dos olhos. E a gente, pela primeira vez, ouviu o Evangelho. E aquilo era novidade para nós. Era totalmente novo. Mas eu nunca ouvi uma coisa destas. Eu nunca vi nada semelhante. Então, algo que é antigo, ao mesmo tempo consegue ter este poder de ser novo. E é exatamente isso que João está a falar. Ele explica que o que ele queria e estava a dizer é que, apesar de que o que ele dizia não era novo, em Cristo Jesus se tornava algo novo. Algo perpetuamente novo. Algo sempre atual. De uma forma que até ele vir não era bem percebido, mas agora era ensinado a todos os homens. Tanto a judeus como a gentios. Gentios significa não judeus. Pois Jesus é a verdadeira luz que veio dissipar as trevas, não é? Veio dissipar a incredulidade, a incompreensão. Veio dissipar a distância. Nós lemos exatamente isso em João, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, do versículo 1 ao versículo 9. Então, João 1, de 1 a 9, nos diz exatamente isso. O que é que nos diz então? Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. Que? A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo o homem estava chegando ao mundo. Novamente, Jesus passou a ser, não é? E a mensagem que Jesus trazia passou a ser novidade. Apesar de, novamente, ser um fio condutor, ser algo que já era dito há, literalmente, milénios atrás. Então é exatamente desta forma que Jesus, a verdadeira luz, sendo Deus, veio clarificar, veio ampliar, esclarecer o que Ele, pelo seu Espírito, já dizia desde o princípio. E que os nossos irmãos ouviam desde o princípio. Mas, lá está, como eu disse, é uma mensagem que tanto é velha, antiga e completamente atual. Até o dia em que Jesus volte, é uma mensagem que vai continuar a ser completamente atual. Já pensaram nos bilhões de pessoas que existem no nosso mundo? E destes bilhões todos, quantos é que já ouviram genericamente a mensagem da salvação? E destes bilhões todos, quem é que ouviu a mensagem da salvação? Nós, como Igreja do Senhor, somos, sim, uma percentagem pequenina. Ou seja, aqueles que realmente já ouviram a mensagem da salvação, somos ainda uma percentagem muito pequenina de tantas pessoas que, quando ouvirem pelo poder do Santo Espírito pela primeira vez, vocês vão ver a novidade daquilo nas suas vidas. Eu, no sábado, pude conversar com um moço que vivia em Portugal e numa ida ao Canadá, num tempo de estudo, num curso que ele foi tirar ao Canadá, ele diz: eu ouvi o Evangelho pela primeira vez na minha vida e fiquei completamente extasiado. Como é que eu nunca tinha ouvido falar no Evangelho? Como é que eu nunca tinha ouvido falar nisto? E agora eu estou cá em Portugal e quero plantar uma igreja lá na minha área de residência, e quero que as outras pessoas ouçam falar isto que eu nunca tinha antes ouvido. E um moço mais ou menos da minha faixa etária. Então, mas Portugal não é um país cristão? Nós estamos num país cristão? Isso é tudo teoria. Na realidade, são muito poucas as pessoas que já ouviram a mensagem da salvação. De toda esta quantidade de pessoas que se considera cristão, quantas pessoas é que realmente sabem? Sequer sabem, se a gente perguntar: olha, já ouviste falar no Evangelho? O que é isso, o Evangelho? Podes-me explicar? A maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas que se considera cristã não sabe. Não conhece a mensagem da salvação. Então, novamente, se nós saíssemos hoje porta fora e fôssemos de pessoa em pessoa, fôssemos até bater nas portas e perguntar: você já alguma vez ouviu falar no Evangelho de Jesus Cristo? Eu posso-lhe explicar o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Número 1, a maior parte das pessoas ia rejeitar. Número 2, aquelas que não rejeitassem, muito provavelmente iam dizer que não. Ou as que dissessem que sim, iam começar a falar de montes de crendices e coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Infelizmente. Até dentro das nossas próprias igrejas seria possível isso acontecer. Então, ainda é uma mensagem nova, muito nova, é uma autêntica novidade, mas tem poder para dissipar as trevas na tua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que crerem nela pelo poder do Santo Espírito. E isso leva-nos à reta final, leva-nos aos versículos de 9 a 11. O que é que diz então agora nos versículos de 9 a 11? Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João faz aqui uma autêntica entrada a pé juntos, como se costuma dizer. João, como que, assim, do nada, faz como uma espécie de um rotativo
a Chuck Norris teológico. Ele estava tudo assim a falar e tal, a falar, tudo bem, da novidade, assim um cara sorridente, e de repente, se tu dizes que amas a Deus e odeias o teu irmão, tu nem sequer és crente. E o povo, epá, agora a coisa ficou séria. Mas é exatamente o que João está aqui a fazer. Ele está a abanar, a dizer, se tu dizes que amas a Deus, mas odeias o teu irmão, tu na realidade ainda estás nas trevas. Tu na realidade estás nas trevas. É muito forte, sim, é forte o que ele diz ao repreender amorosa, sorridentemente, ele relembrando que aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Repararam até nesta expressão, até agora. Ou seja, ele está mesmo a dizer, tu ainda nem sequer te converteste. Se tu dizes que amas a Deus, mas tu vives odiando o teu irmão, o teu suposto irmão na fé, tu ainda nem te converteste, tu ainda estás nas trevas. Mesmo novamente a dar um safanão. Lembrem-se aquilo que eu disse lá atrás. A primeira carta de João é como se fosse como ser cristão para totós. Ou seja, se nós queremos aprender como ser cristão, então a gente vai passar a nossa vida pelo filtro da primeira carta de João. Se eu quero aprender como é que é um cristão, como é que um cristão se porta, como é que ele procede, mas, e novamente, muito mais do exterior é como é que um cristão é. Como é que o cristão pensa, como é que ele sente. Eu vou à primeira carta de João. Então, novamente, o que ele está aqui a dizer é, literalmente, se alguém diz que ama, não é? Aquele que diz estar na luz, não é? Quer dizer que ama a Deus, ou segue a Deus, não é? Que é cristão, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. O que é completamente antinatural, é completamente contrassensual, é ilógico alguém se dizer cristão, mas, dizendo ou não, pensando ou não, odeia o seu irmão. Ou odeia os seus irmãos. Quer sejam um, quer sejam 1000. Um já é demasiado. Daí Jesus, no Sermão do Monte, que nós também poderíamos de apelidar como Sermão do Reino, porque no Sermão do Monte, que vai mais ou menos ali desde Mateus capítulo 5 a Mateus de capítulo 7, Jesus vai como que falar, explicar o que é a cultura do reino. O que é isto da cultura do reino? Não tem absolutamente nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus. Nada. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus falando do seu reino e das pessoas que iam pertencer ao seu reino, ou seja, que iam pertencer à sua igreja, como é que nós, igualmente, vamos pensar, proceder, nos portar. Apesar daquilo que era a cultura daquele povo e que, apesar daquilo que é a nossa própria cultura. Em muitos aspectos, a nossa cultura vai pensar diferente da cultura do reino. Em muitos aspectos, a minha cultura portuguesa é contrária àquilo que é a cultura do reino de Deus. Tradicionalmente, a minha cultura portuguesa, por exemplo, é mais fechada e me diz que eu não devo receber a torto e a direito pessoas em minha casa. Que a minha casa é como se fosse o meu castelo e que eu não devo receber pessoas em casa. A cultura do reino dá um pontapé nisso e diz, não. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, é bom nós estarmos juntos e a igreja começou em casas. As pessoas reuniam-se nas casas, literalmente à mesa, estavam juntas e foi assim que a igreja foi crescendo. Ao ponto que agora nós até temos o privilégio de ter sítios que a gente separa exclusivamente, que a gente compra e a gente constrói exclusivamente só porque, para simbolizar o quanto nós gostamos de estar juntos. Pelo menos é o suposto que isso fosse assim. É suposto que seja assim. Então, em muitos aspectos, a minha cultura pode ir contra a cultura do reino. E nesses aspectos, eu vou rejeitar a minha cultura e vou abraçar a cultura de Jesus. E como eu estava a dizer, no Sermão do Monte, não é? No Sermão do Reino, vamos, por exemplo, ler o que é que Jesus disse lá em Mateus 5, do 43 ao 48. Em Mateus 5, do 43 ao 48, temos aqui logo uma conhecida passagem sobre o reino de Deus. Então, eu até aproveito e vou ler diretamente ali do ecrã. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? Isso mesmo? E se cumprimentardes somente somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Novamente aquele desafio. Sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. É um desafio tremendo. É complicado. Eu vou amar o meu inimigo? Eu vou orar por aquele que me persegue? Sim. E novamente eu relembro, porque amar não é meramente um sentimento. Amar é uma decisão. Enquanto a gente não escolhe por quem é que a gente se apaixona, por quem a gente dá de caras e já gosta, e a gente nisso não escolhe, lá está, há muitas pessoas que é assim, a gente dá de caras com aquela pessoa, pá, eu gosto daquela pessoa. Eu conheço-o há minutos e já gosto dele. Parece que já o conheci a minha vida toda. Outras pessoas, nós vamos crescendo na intimidade e passamos a gostar muito delas. Mas por outro lado, que tem a ver com o amar, amar é uma decisão. Por isso é que em 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Nada disto tem a ver com meramente um sentimento. Porque o sentimento vai e vem. O sentimento vai e vem. Para aqueles que estão casados há muito tempo, certamente podem olhar para trás e ver, epá, naquela altura a gente estava mais apaixonados, depois houve aquela altura que estávamos menos, agora estamos um bocadinho mais apaixonados, porque isso é a questão do sentimento, que vai e que vem. Ou há gente que vive ali sempre na paixão, nível hard. A questão é que, por norma, lá está, em termos de sentimento, as coisas vão flutuando. Mas o amor, por isso é que é o amor, que é uma decisão, que é, lá está, porque quando a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, novamente, Deus não tem obrigação nenhuma de nos amar. Ele sempre foi amor. Antes de ter criado qualquer coisa, antes de ter criado anjos, antes de ter criado o universo, antes de ter criado pessoas, ele já tinha todos os seus atributos em perfeição. Ele estava muito bem, obrigado. Deus não precisava de nada. Ele já era amor. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar e derramar o seu amor sobre nós. Então é uma decisão. Igualmente, quando eu digo, Genes, eu te amo, é uma decisão. Eu amar o irmão Genes. E pode ser até um desafio. Eu amar o irmão Genes. Quando até, inclusive, a Bíblia nos manda nós amarmos os nossos inimigos, porque não é meramente um sentimento. Eu posso não ir com a cara de um inimigo meu, digamos assim. Ainda mais se é inimigo, posso não ir com a cara dele. Mas aquilo que a Bíblia nos manda fazer é eu engolir isso e amar. Desejar o bem dele. Orar por ele. Cumprimentá-lo a ele. Inclusive naquele exemplo, naquele contraste com que Jesus até fez entre... Se vocês não repararam, Jesus estava ali a contrastar um bocadinho até o que era o relacionamento dos judeus com os samaritanos, que eram dois povos que não se davam. O povo samaritano era um povo mestiço, que era uma mistura de antigos judeus com pessoas de outros povos e tinham crenças religiosas diferentes. Os judeus, pronto, eram os judeus, ainda descendentes do povo de Israel, desde lá atrás, desde Jacó. Aliás, diria, desde lá atrás, desde Abraão. Mas pronto, era o povo. E eles não se davam, eram tipo inimigos de morte. Era racismo puro, para os dois lados. Eles não se toleravam. Por isso é que quando Jesus foi até à Samaria, isso foi um escândalo. Quando Jesus falou com uma mulher samaritana, isso foi um escândalo. Primeiro um homem a falar sozinho com outra mulher, é um escândalo. Depois um judeu em condições caminhar, eles não pisavam na Samaria. Um judeu em condições de pisar no território dos samaritanos, outro escândalo. E não só pisar, mas conviver. Conviver com os samaritanos. Ao ponto que muitos samaritanos salvaram através daquela primeira missionária transcultural. Mas então é nisso que ele está a atacar. Mesmo Jesus, através da sua palavra, ele ataca o nosso racismo. Ele ataca a nossa xenofobia. Ele ataca, lá está, o nosso machismo e o nosso feminismo radical. Ele ataca
tudo o que nos quer separar e coloca-nos todos ao mesmo pé de igualdade. E então nós temos, inclusive, não é, este desafio de nós decidirmos amar os nossos inimigos, de nós lutarmos para amar os nossos inimigos. Se nós somos chamados a amar o nosso inimigo, quanto mais o nosso irmão na fé. Se somos chamados a amar o nosso inimigo, quanto mais o nosso cônjuge. E sobre isso, um irmão podia dizer: mas pastor, o amor acabou. Nós já não estamos mais apaixonados. Ao que eu responderia: ok, mas Efésios, capítulo 5, versículo 25 diz o quê? Maridos, amem as vossas esposas. Por isso, irmão, ame a sua esposa. E ele poderia responder: mas eu já não amo mais a minha esposa, já não consigo mais amar a minha esposa. E eu: ok, mas Mateus 22, 39 diz o quê? Para amares o teu próximo como a ti mesmo. Então ama a tua esposa como o teu próximo. Mas pastor, sabe, é que assim, nós já nem somos assim muito próximos, nem nada, nós já nem nos estamos assim a dar bem, e olha, honestamente eu já estou a viver em casa de um amigo meu, e então, honestamente, já não dá para amar. E eu disse: ok. Em João 13:35 diz: nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ama a tua esposa como tua irmã em Cristo. Mas eu acho que a minha esposa nem sequer é convertida, ela nem sequer acredita, por isso ela nem sequer é a minha irmã em Cristo. Ok, Mateus 5:44 diz: ama os teus inimigos, então ama a tua esposa. E até gostava de aproveitar neste sentido, eu acho que faz sentido agora os esposos, eu vou esperar, os esposos podem dizer às vossas esposas, se elas estiverem aqui, que as amam. Como repararam, várias das passagens que nós aqui temos são aplicadas em geral. Várias destas passagens que nós aqui aplicamos, neste caso, a um relacionamento entre marido e mulher, nós temos aplicadas no sentido geral para todas as pessoas e, acima de tudo, para os nossos irmãos em Cristo. Por isso é que eu estou a dizer que é inadmissível que alguém se considere cristão e carregue ódio no peito em relação a irmãos na fé. Nós não temos biblicamente margem para isso. Então, já nos esquecemos o que é que diz, não é? Em João 8:32. O que é que nos diz então em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, que é Jesus, veio para libertar-nos, inclusive, de carregar ódio no peito. De nós carregarmos ressentimento, nós carregarmos mágoa uns pelos outros. Quando a Bíblia nos diz isto, não é uma questão de prática. Não é uma questão de faz, tipo uma tarefa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, tipo, tu tens que te libertar, tens que ir lá com a chave e tens que te libertar. Não! Está a falar que Jesus veio para Ele nos libertar. Porque a seguir, na mesma passagem diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é que começa em nós, até ao fim da nossa vida, este processo de nos libertar de muita coisa. Muitas vezes, nós, depois de nos termos convertido, ainda carregamos muita coisa do nosso passado em nós. E lembram-se lá atrás a analogia da pinça e a analogia da água oxigenada? Essas coisas muitas vezes estão a infeccionar no nosso coração. Essas coisas muitas vezes estão literalmente a fazer doer, que a gente se toca naquilo, a gente sofre ainda com aquilo. Ainda está muito difícil da gente espremer aquilo. Por isso é que diz que ao a gente conhecer a verdade nos liberta. E é Cristo que vai fazer essa obra em nós. Muitas vezes é um processo, outras vezes há coisas que é instantânea. Há coisas que Cristo nos liberta instantaneamente na nossa conversão. Outras delas são um processo. São um processo na qual Ele nos está a transformar, nos está a libertar.
Então, a verdade é que Jesus veio nos libertar, inclusive, como eu disse, de carregar ódio. Então, como eu disse, isto não é uma regra, mas está a falar de como nós devemos viver, de como sermos felizes e abençoados. Logo, nós não podemos nos tolerar a nós próprios e permitir a nós próprios guardar, nutrir ressentimento ou ódio contra os nossos irmãos. E atenção que João está a escrever isto para crentes. Ou pelo menos para pessoas que se diziam crentes. Logo, ele caiu em cima e disse: ok, és crente? Bom, se odeias o teu irmão, se calhar não és. É tal e qual o que ele diz. Tu te dizes que és crente? Ok, mas se tu odeias o teu irmão na fé, se calhar não és. Pensa em Jesus fez tudo o que fez, o seu processo de paixão, a sua humilhação, o seu sacrifício sangrento na cruz, para que o sangue de Jesus nos pudesse, ou melhor, o sangue de Jesus que ele derramou, que escorreu naquele madeiro, hoje corra pelas nossas veias. No sentido em que o sangue de Jesus nos faz e nos fez a todos filhos de Deus. Nos fez lavados e resgatados pelo sangue de Jesus, unidos numa só família. Por meio dele. E vamos agora dizer, não é? Vamos agora nós dizer que apesar de tudo o que ele fez para nos unir num só povo, vamos nós agora rejeitar e vamos nós agora odiar o nosso irmão? Aquele por quem Jesus também morreu. Aquele que também, apesar, não é, de tudo, tal como nós, era, e tudo o que ele é, por quem Jesus quis morrer, por quem Jesus também sofreu, a quem Jesus amou e a quem Jesus ama. És tu mais especial e importante que Jesus? Tens tu mais dignidade que o próprio Deus? Não, tipo, aquela pessoa feriu a minha dignidade. E nós achamos-nos então mais dignos do que Deus? Nós podemos ficar ofendidos, mas o próprio Deus, que nunca pecou, não tem ponta de pecado, ele que estava verdadeiramente ofendido com o nosso pecado, ele exerceu graça e misericórdia sobre a nossa vida. Como nós não, ou melhor, como é que agora nós não iríamos exercer graça e misericórdia sobre a vida dos outros? Então, pede perdão a Deus e ao teu irmão e, tal como eu disse há bocado aos maridos, ama a tua esposa, digo agora, ama o teu irmão. Terminando a nossa mensagem de hoje, eu gostava de relembrar o que diz em João 13:35. O que é que diz em João 13:35? Nisto todos saberão que sois meus discípulos. O quê? Se vos amardes uns aos outros. Se queremos que em Viana do Castelo saibam que existe um único Deus vivo e verdadeiro, e é Ele a quem adoramos, e é Ele a quem todos devem adorar e servir, e a Ele se entregar e render, nós temos que nos amar uns aos outros. A começar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Nós temos que nos amar uns aos outros. A forma como esta igreja poderá continuar a crescer em número e em maturidade passa imprescindivelmente pelo nosso amor uns pelos outros. A Bíblia fala de um só povo, uma só nação, uma só família. Então este deve ser o nosso objetivo como igreja. Nós, como é o título, como é o lema deste ano, nós crescermos em comunhão.
Então é algo que é, sim, esforço. Esforço da nossa parte, no sentido de nós amarmos a todos, apesar das nossas diferenças. Nós vamos ser de clubes de futebol diferentes, nós vamos gostar de estilos de músicas diferentes, estilo de roupa diferentes, vamos gostar de gastronomia diferentes, até gostos políticos diferentes, ou interesses políticos diferentes. Mas ainda assim, o sangue de Jesus nos lavou a todos nós e nos uniu numa só família. E como eu disse, nós devemos já aprender a nos darmos bem agora, porque só vamos passar uma eternidade juntos. É só uma eternidade. Então é bom que a gente já se dê agora bem. É bom que a gente já vive em união agora. Então logo, se hoje te lembras que estás aqui e tens alguma coisa guardada contra o teu irmão, eu te suplico, não saias daqui sem falar com a pessoa e buscar resolver. Se ela está distante, liga-lhe, manda-lhe um WhatsApp, mas te suplico, não deixes que o sol se ponha sobre a vossa ira. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.